Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá para o nosso segundo bloco de aula, né? E antes de começar, galera, vamos lá. O que eu tenho para passar para vocês aí? Cara, não desanimem, tá? Eu sei que essa altura do campeonato você deve estar cansado, cansada pra caramba, e aí você deve estar se questionando se vale a pena, pô, tanto sacrifício, tanta dedicação. Pô, e o que eu posso falar para vocês? Gente, vale a pena cada segundo investido. Vocês estudando desse jeito aí é uma parada que vocês não tem como se arrepender, porque é algo que vai ficar para a vida toda, entendeu? Então, vamos lá, vamos começar a nossa segunda parte aí do bloco aí. Aqui eu vou começar a passar pelos atributos dos agentes da gestão e da fiscalização, tá? Isso, ou seja, o que ele tem que ter para poder assumir uma função, assumir um papel desse de tanta relevância aí na gestão do erário, né? Na hora de gerir o dinheiro a máquina pública. Bom, você não tem como colocar como um gestor ou um fiscal alguém que tenha uma péssima reputação e alguém que já tenha sofrido algumas punições por questões de improbidade administrativa, né? Não faz o menor sentido. Então, deixa eu colocar minha imagem lá para cima, que aí aqui embaixo vai ficar... Daqui a pouco eu volto com ela lá para baixo. Bom, então, um dos requisitos aí, ele tem que ter boa reputação, atribuição ou especialização técnica compatível com o objeto contratado. Essa parte aqui, quando fala aqui da especialização técnica compatível, faz corroborar com tudo aquilo que eu já vinha falando no vídeo passado, tá? Não faz o sentido você colocar um pedagogo para fiscalizar um serviço de engenharia. Nesse caso, né, fazendo aqui uma breve retrospectiva do bloco anterior, só num caso insuprível, né, quando a administração não tem, aí sim, nesse caso aqui é possível. Mas vamos lá. O agente público em situação de impedimento, ele vai ter que comunicar diretamente, tá, para o gestor, vai ter que jogar para cima. Se ele for plotado, se ele for pego numa questão, numa circunstância em que ele fique como impedido, certamente esse cara vai ser submetido a um PAD. Certamente esse cara vai sofrer alguma punição aí. E por que ele tem que comunicar imediatamente ao superior? Para que ele seja substituído. Lembra no bloco anterior que eu tinha falado que quando ele é nomeado lá no Diário Oficial, vem um suplente, alguém que fica colocando ele como substituto, no caso de alguém que comunique ou faça com que esse cara fique impedido de alguma forma, uma doença, ou se ele for pego fazendo alguma bobagem, justamente isso daqui, esse cara aqui, ó, que vai fazer a substituição, é aquele suplente que publicou lá no Diário Oficial, lá no DOERJ, né? Isso aí vocês têm que ter isso aí em mente, valeu, galera? Não pode esquecer isso daí, não. O que é proibido? O que tanto o gestor quanto o fiscal não pode incorrer? Pô, você vai colocar um cara que tem foi punido, tá, por algum processo administrativo disciplinar e ele ainda não cumpriu essa punição. Pô, como é que você vai colocar um cara... Enfim, a administração colocou isso daqui porque o cara realmente... Isso aqui, ó, é para corroborar que ele tem que ter, ó, olha aqui, ó, a reputação ético-profissional, olha aqui, não cumprida, apenado, entendeu? Isso daqui faz justamente a ligação, o liame com essa parte aqui. Ele não pode, olha aqui, exatamente o que eu acabei de falar. Ele não pode ter sido punido por ato lesivo ao patrimônio público. Como é que você vai colocar a galinha para tomar a raposa para tomar conta dos ovos das galinhas? Fica difícil, né? Então, ó, tenha sido condenado contra crime, contra administração ou improbidade administrativa. Também acabei de falar isso daqui. Ou seja, isso daqui
meio que fica intuitivo, né? Porque quando você olha para cá pro texto da lei, você meio que mata intuitivamente, tá? O próximo capítulo e o subsequente, esses dois sim você vai ter que prestar muita atenção, porque caiu na última prova. Esse daqui, claro, você vai ter que prestar atenção também, óbvio, todos eles são importantes. Outra atribuição, isso daqui eu já tinha falado nos outros vídeos, ou perdão, no vídeo anterior, com relação a vínculo. Lá no 37 da Constituição, a gente vê lá, né, os princípios e tal, e aí na súmula vinculante número 13, tá, nosso edital também, a gente vê falando sobre nepotismo e tal, sobre essas ligações. Então, por aqui você vai conseguir, pela súmula, pelo próprio edital, isso daqui faz com que isso fique na sua cabeça, tá? Olha só, ele não pode possuir vínculo familiar com os administradores da empresa contratada. E aí, o texto da lei, ele traz para gente um rol de parentesco, e esse rol, ele tá aqui, ele tá certinho colocado aqui dentro, só que ele tá de uma forma bem simplificada, para que você não tenha que ficar decorando tanto aquela coisa da lei, né? Aqui você vai entender essa parte aqui bem direitinho. Aqui, ó, possui vínculo familiar. Ele não pode ser casado com o administrador ou possuir união estável, né? Não pode ser pai do dono da empresa, avó, bisavó. Vocês têm que dar uma olhada nesse rol aqui, tem que ler isso daqui bastante, tá? Você não pode possuir um interesse pessoal direto ou indireto. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha comprado um apartamento. E aí, um apartamento na planta. Olha quem vai construir. A empresa que você está fiscalizando. Pô, será que você não tem um interesse pessoal direto nisso daí? Então, nesse caso aqui, você estaria incorrendo aqui, ó, nesse inciso, porque cada ponto desse aqui é um inciso, tá? Só que eu deixei ele bem simplificado, numa linguagem bem palatável, uma linguagem bem tranquila para você estudar isso daí. Ele não pode possuir nenhuma relação de crédito ou débito, por exemplo. Eu vou puxar aqui. Peraí. Eu vou puxar aqui o mesmo exemplo que estava tendo agora do edifício. Vamos supor que ele esteja pagando o edifício ainda, né? É uma relação de crédito ou débito. Ou que ele conheça, estiver litigando. Gente, o litígio, na verdade, é um embate judicial, que ele tenha uma causa judicial contra a empresa ou contra o administrador. Esse que é o litígio, tá? Porque a galera que está fora da linguagem jurídica, litigando judicial ou administrativamente, é exatamente isso daqui, tá? Com o preposto, gerente, diretor, proprietário ou sócio, contratada ou cônjuge. Galera, olha só, para você que nunca teve contato, preposto é um representante da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você... Vamos supor que você vá fiscalizar uma obra sei lá, de uma empresa multimilionária. O dono da empresa não vai estar lá. Certamente o dono da empresa não vai estar lá. E aí ele manda um representante para lá. Esse representante é chamado de preposto. Beleza? Então, quando cair na prova aí preposto, vocês já ficam sabendo que preposto é um cara que vai representar a empresa e não a administração pública, tá? Porque pode confundir isso daí o aluno, tá? Na primeira prova, isso aqui caiu. Então, vocês têm que ficar ligados, tá? Outro ponto é que tenha, por qualquer condição, aconselhado a parte contratada ou tenha recebido a qualquer título, honorário, crédito, presente ou favor. Pô, então isso aqui, cara, princípio da moralidade total, ó, tá tudo aqui. Exerça função incompatível com as designadas, tendo em vista o princípio da segregação de funções. Lembra quando eu falei lá em cima, lá no começo do primeiro vídeo, que o cara não pode inventar moda? Se ele foi colocado ali para fiscalizar aquela parte em específica, ele não pode fugir daquilo. E esse inciso aqui, ele está exatamente
ratificando aquilo, ele está batendo na mesma tecla sobre o mesmo assunto, tá bom? Vamos ficar ligado nisso daí também. Bom, vamos falar dos instrumentos da gestão e da fiscalização. Galera, daqui para frente é que começam os 3 artigos que, a meu ver, são os mais importantes da prova. Se bem que todo o artigo em si, ele é importante, mas esses 3 a gente tem que ter uma atenção maior, que são os artigos 11, 12 e 13. Daqui para frente, a gente vai começar o artigo 11. Esse artigo aqui, ele caiu pra caramba. Vamos prestar atenção com carinho, tá bom? E a gente não pode negligenciar o texto de lei. Tem que ler, tem que ler, tem que bater o olho, tem que ler, tem que reler. A gente não pode dar mole nisso daí, beleza? Então vamos lá. O gestor e o fiscal, eles vão ter que se utilizar de alguns instrumentos para colocar em prática tudo aquilo que esse decreto-lei ele preconiza, né? Então, assim, quais são os instrumentos que vai fazer com que esse cara ele olhe a prova, que ele olhe a obra ou o contrato, enfim, como é que ele vai gerir isso daí? Ele vai ter que utilizar como instrumento de gestão e fiscalização o projeto básico ou o termo de referência. E aqui embaixo, nos próximos slides aí, ele vai trazer a definição disso daí, tá? A gente vai trazer isso daí. Os acordos de nível de serviço, que eles chamam também de ANS, e a gente tem que ficar ligado nessas siglas aqui. O registro de ocorrência e a capacitação dos gestores e dos fiscais de contrato. Gente, olha só, o projeto básico, eu já falei no primeiro vídeo, e do termo de referência eu também falei, mas eu vou dar mais uma passada aqui. O projeto básico, ele tem que estar já no instrumento convocatório, tá? Imagina que você vai contratar uma empresa, é claro que eu vou fugir aqui a nível de PMED e botar uma coisa mais vultuosa. Imagina que você vai contratar uma empresa para fazer a transposição do Rio São Francisco. Você tem que ter um projeto básico para a empresa que vai chegar, ela saber exatamente aquilo que vai bater em cima dela, entendeu? Olha só, vamos pegar aqui sobre o projeto básico e o termo de referência. Eu vou chegar nas definições e vocês vão ter que prestar muita atenção, porque a banca pode pegar a definição de um e colocar o nome de outro e fazer a mesma coisa, entendeu? E vice-versa. Conforme a natureza do objeto, os elementos definidos no tópico abaixo, que é aqui do projeto básico do termo de referência, tá? Eles poderão não fazer parte dessas 2 ferramentas, devendo ser apresentada a justificativa no caso. Então, assim, o projeto básico e o termo de referência, eles têm que vir suprido de uma série de informações, que são essas daqui, desses pontinhos aqui de baixo aqui, ó, que na verdade são incisos aqui, ó. Essas partes aqui da página subsequente. Olha só quantos que tem. Bastante coisa. Tá vendo? Então, o que acontece? Tudo isso tem que vir no projeto básico e no termo de referência. Caso isso não conste do projeto básico e do termo de referência, você tem que vir justificando por que daquela situação não está constando ali dentro, aquela informação. Beleza? Então, vamos lá. Tanto o projeto básico quanto o termo de referência, eles devem ser elaborados preferencialmente por um técnico com qualificação profissional. Vamos gravar, gente, o preferencialmente, porque a banca pode colocar obrigatoriamente. E eu acho que é muito fácil o candidato marcar obrigatoriamente como verdadeiro. Por quê? Quando o cara vai fazer um projeto básico ou um termo de referência que vai vir relatando tudo aquilo que vai ser feito no objeto do contrato. Porra, se vai ser feita uma obra, você não acha que aquilo ali, o projeto básico, tem que ser feito por uma pessoa qualificada, um engenheiro? Pois é, mas o texto da lei, ele diz que é preferencialmente, ele não diz que é obrigatório. Vou falar para vocês e vou repetir. Pilhadão, cabeça a milhão por hora, porra, tu tá lá fazendo a prova, porra, boladaço.
E aí cai uma parada dessa. Porra, como é que você vai se lembrar? Mas eu tenho certeza que lá na hora da prova, lá, se cair isso daí, tá? Você vai lembrar lá, porra, vai falar assim, porra, aquele cara falou, falou essa situação aí, é preferencialmente. Não é obrigatório, tá? O projeto básico ou o termo de referência deverão ser elaborados preferencialmente por um técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades do objeto a ser contratado, devendo conter. E aí, olha aqui, olha a obrigatoriedade do que deve conter. São todos esses incisos que vão vir nas páginas seguintes, tá? Isso é obrigatório, tá? Sem prejuízo de outros elementos que satisfaçam eventualmente necessário, observando a discriminação constante no catálogo de materiais de serviço, que é o SIGA. Outra parada, galera, lembra que eu falei no primeiro bloco que a nossa banca ama trocar sigla? Eles fizeram isso na primeira prova, fizeram isso na segunda prova. Cara, fizeram isso em outras provas do QA também, que eu tive acesso. A gente só procurar na internet. Gente, eles vão trocar isso daqui. Cuidado, valeu? Vamos ter atenção. Eu estou sublinhando os termos, as partes sensíveis que podem virar questão, pode virar pegadinha, valeu? Olha aqui, outra sigla, ou seja, esse texto aqui, esse artigo aqui, que isso aqui é o caput do artigo 11, ele é uma baita de uma questão, cara, uma questão, ele pega isso daqui, ele coloca esse enunciado, e aí aqui, ó, nessa sigla aqui e nessa sigla aqui, ele coloca pontinho, pontinho, e aqui pontinho, pontinho. E nas opções A, B, C e D, ele coloca várias siglas misturadas e vai te confundir, entendeu? A nossa banca não é uma banca de muita tradição, não. Eles vão pegar isso daqui e vão te confundir. Eles vão copiar o texto da lei exatamente como está na lei, como eles fizeram na primeira prova que eu fiz, como eles fizeram na segunda prova que eu fiz, e vai fazer isso. Não tem outra forma, vai ser assim. Então, galera, vamos bater o olho nesse texto aqui, vamos olhar com muito carinho, vamos prestar atenção aqui nas partes que estão grifadas, tá? E principalmente nessas siglas aqui. Isso daqui vai ser cobrado, gente. Ó, vou ler para vocês pausadamente esse texto aqui. Ah, é chato, mas tem que fazer, porra, não tem jeito. Ó, o projeto básico ou o termo de referência. Vou grifar esse cara aqui, gente. Porra, eu tô sendo redundante. Não tem jeito. Tô sendo redundante? Tô porque isso daqui vai cair na prova, porra. É desse jeito que cai, entendeu? O projeto básico ou o termo de referência deverão ser elaborados preferencialmente, não é obrigatório, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades do objeto a ser contratado, devendo conter, galera, devendo conter, tá? Devendo, é obrigação, devendo conter, sem prejuízo de outros elementos que satisfaçam eventualmente necessários e observando a discriminação constante do catálogo de materiais e serviços SIGA da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG. Galera, vamos prestar atenção. Eu sei que se você é a primeira vez que você está tendo contato com esse material aqui, bom, o que você vai ter que fazer? Ler, reler, ler, reler, ler. Não tem jeito, vai ter que fazer isso até esse texto entrar na tua cabeça. É assim, o volume é grande. Eu já li, olha, eu vou falar para vocês, tá? Eu já devo ter lido essa lei aqui para mais de 20 vezes, certo? Tranquilamente. Não sei se chega a mais de 30, não. Mais de 20 vezes, com certeza. Mas, então vamos lá, galera. O que ele tem que conter? A justificativa da necessidade... Ah, detalhe. Os pontinhos que vão vir a seguir, nem todos eles eu grifei, tá? Por que eu não grifei todos eles? Porque, ó, eu vou depender que você faça a sua parte, que você caia para dentro desse material aqui, que você leia isso aqui. Porque o professor, cara, o professor não aprova não. O professor ele vai te dar um norte, e aí o restante vai ter que partir de você, valeu? Então olha só, vamos dar uma lida aqui em alguns tópicos aqui. O projeto básico ele vai ter que conter o quê? A justificativa da necessidade da contratação, ou seja, por que o cara está fazendo aquele contrato? Ele tem que ter o objetivo da contratação, que
é sempre o interesse público, né? O professor Jefferson já passou isso aí para vocês. Isso aí está lá em direito administrativo, quando fala do interesse público. Então, vocês vão ter que sempre estar de olho nas palavras-chave dos incisos, identificando a finalidade que se pretende alcançar com a contratação, a discriminação detalhada do objeto que vai ser executado, a demanda e a quantidade. Galera, a demanda é aquilo que precisa e a quantidade é exatamente o que você está contratando para aquilo que você precisa. Cara, é elementar, é básico, tá bem tranquilo aqui o texto, tá? No que couber, com os critérios de medição utilizados, documento comprobatório, fotografia, tá bom? A metodologia, como é que você chegou até aquele cálculo? Porque o projeto básico, o termo de referência, eles vão vir com uma série de coisas que você vai ter que fazer. Você, a empresa contratada, vai ter que cumprir. E aí você vai ter que procurar dentro dele como que esse cara conseguiu chegar até isso daí, tá? Todas essas informações tem que estar lá dentro do projeto básico e do termo de referência, tá bom? Para você poder saber como é que o cara conseguiu chegar naquele montante ali, daquela quantidade e daquela demanda, beleza? E aí você vai ter que ver o aceite do objeto. Quando tratar de serviço, o nível de produtividade considerado aceitável, tá? O prazo de execução. Ou seja, vocês vão ter que dar uma olhada em todos esses tópicos aí. E isso daí, galera, vai ter que partir de vocês, tá? Vocês vão ter que cair para dentro disso daí. Deixa eu ver aqui. Não, fiquei na frente ali. Tá, vamos lá. Ainda continuando aqui o projeto básico e o termo de referência. Você vai ter que verificar a forma de pagamento. Se você que eu estou te falando, já te colocando na condição de fiscal ou gestor, hein? Ó, estou profetizando aí para você que você vai ser aprovado na prova do QA aí e você vai trabalhar como fiscal ou gestor, beleza? Olha só, já estou profetizando, vamos que vamos. Então, gente, olha só, a forma de pagamento, se é à vista ou parcelado, identificando o valor da garantia. Galera, se liga só. Lá na Lei 8666, a administração ela pode cobrar um valor de garantia de até 5% do valor da licitação, podendo chegar em até 10%, a depender aí do valor, beleza? Enfim, isso aqui é só para vocês saberem que o valor da garantia ele está ligado lá na 8666, tá? Em se tratando de serviços, a metodologia de trabalho, em especial a necessidade e a localidade. Bom, então, galera, olha só, eu não vou ficar lendo para vocês aqui os tópicos, que isso daqui é uma coisa que você vai ter que fazer. Isso aí não tem jeito, gente, vocês vão ter que bater o olho nisso daqui. Não pensa que vocês vão ler isso daqui uma única vez, tá? Vocês vão ler isso aqui várias vezes, várias vezes. Disponibilidade orçamentária, o modelo da ordem de serviço, autorização de compra. Cara, vocês vão ter que ler muito. Eu li, nossa senhora. Os deveres da contratada e do contratante, ou seja, da administração e da empresa. Procedimento de fiscalização da gestão da qualidade. Beleza? Os critérios de julgamento de proposta. E aí eu vou passando aqui, galera, eu vou pegar esse último aqui, ó. As respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas e as condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e insumo necessário à execução contratual em se tratando de serviços tais como... Aí eu vou ter que olhar aqui, galera, olha só, vocês vão ter que olhar, porque isso daqui eu sintetizei. O que acontece? Esse último inciso aqui, ele estava misturado aqui no meio. E aí, acabaria por embolar a tua cabeça. O que eu fiz? Eu posicionei ele lá no final, e aí ele traz esse rol aqui, que não vai alterar, tá? Não vai alterar o sentido e facilita o teu entendimento no estudo. Então aqui, ó, esse último inciso, vocês vão ter que olhar aqui e dar uma olhada em tudo aquilo que ele pede, tá? O quantitativo de usuário, o horário de funcionamento do órgão, o horário que deverão ser prestado serviço, restrição de área, identificando questão de segurança, medição, medicina do trabalho, tá? Disposição normativa interna, beleza? Vocês vão ter que bater o olho nisso daqui, gente. Não vai adiantar eu ficar lendo para vocês aqui, porque eu estou aqui para explicar para vocês os conceitos, beleza? Eu vou explicar os conceitos aqui. Aquilo que você basicamente tem que bater o olho e falar assim, porra, isso aqui é comigo, não tem jeito.
Esse aqui são os incisos do artigo 11 que não tem jeito, você vai ter que bater o olho. Tranquilo? Vamos passar eles aqui. Bom, algumas definições importantes. Antes de eu encerrar a aula, eu vou passar o olho aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Sim. Eu vou passar aqui mais essas duas páginas aqui e a gente vai encerrar esse segundo bloco, beleza? Então, vamos lá, galera, olha só. O que é o acordo de nível de serviço aqui? A chamada ANS. O acordo de nível de serviço, ele é um documento que vai integrar um instrumento convocatório ou um instrumento contratual. O instrumento convocatório, galera, ou é a carta convite ou é o edital. Lembra que a licitação ela tem duas fases, que é a fase interna e a fase externa. A fase externa ela é marcada justamente pela publicação do edital ou então na carta convite, beleza? E aí, quando você tem que fazer uma contratação direta, seja pelo artigo 24 ou pelo artigo 25 da Lei 8.666, e aí você entra aqui com a ANS direto no contrato que vai ser formalizado, tá? Aqui no instrumento contratual, no caso de dispensa ou inexigibilidade. Aqui, ó, a dispensa ela pega no artigo 24 e a inexigibilidade ela pega no artigo 25. Vamos supor que a pessoa queira fazer a contratação de um artista consagrado, que é aquilo que está previsto lá no 1º do 25. Ele entra aqui na inexigibilidade, tá? E aí ele vai ter que formalizar um instrumento contratual para assinar com aquele artista. Eu ia até sugerir aqui o nome de um artista consagrado, mas na tua cabeça aí você já deve estar pensando em vários aí, porque hoje em dia o que é tido como consagrado faz os consagrados mesmo revirar na cova. Mas vamos lá, galera, foi só um momento aí de descontração. Então, ele tem que integrar, tá? O acordo de nível de serviço, ele é um documento que ele tem que integrar tanto o instrumento convocatório, tá? O instrumento convocatório é o que marca a fase externa da licitação, ou também um instrumento contratual, que é aquele contrato que é feito tanto pela dispensa, pela inexigibilidade da licitação, com o estabelecimento do nível mínimo de serviço que vai ser prestado pela empresa contratada, tá? Enfim, que permitam a mensuração de resultado, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada. Galera, olha só, eu grifei aqui, eu sublinhei o preferencialmente, agora eu estou grifando, porque vocês vão ter que ler essa definição aqui no texto de lei, porque a banca vai trocar o preferencialmente por obrigatoriamente, entendeu? Ou qualquer outra coisa que vá fazer te cair em pegadinha, vai te fazer escorregar em casca de banana. Porra, então vamos prestar atenção nisso daí, tá? Vamos prestar atenção nisso daí. Vocês vão ter que bater o olho aqui várias vezes. Outra coisa é que ele fala da ferramenta informatizada. No decorrer do nosso texto aqui, a gente vai dar uma olhada que a ocorrência, o livro de ocorrência, ele pode ser feito em meio físico. E aí, de tanto que você vai ler essa lei aqui, quando você bater o olho em preferencialmente informatizada, de repente acaba embolando na tua cabeça com o físico, com o livro físico, do livro de ocorrência, o termo de ocorrência. Não é, tá, gente? O livro de ocorrência é aquele livro que vai ficar na mão do fiscal lá no canteiro de obra, beleza? Ali ele pode estar com um caderno na mão físico ali escrever, tá? Mas aí a gente vai ver mais para frente. O acordo de nível de serviço, a ANS, ele é preferencialmente ferramenta informatizada. Ele não está falando aqui de livro físico, beleza? Vamos prestar atenção nisso daí. O termo está tudo grifado, estou grifando as palavras, as partes mais importantes aí para vocês, beleza? Ele vai possibilitar a administração para verificar os resultados contratados, se eles foram realizados na quantidade e nas qualidades exigidas. Vocês vão ver com o professor Jefferson, lá em contratos administrativos, que a gente pode ter uma alteração contratual qualitativa quanto quantitativa, tá? Então, vamos prestar atenção nisso daqui, que ele vai ter a supressão ou acréscimo de 25% e tal, mas vocês vão ver lá com o professor Jefferson isso daí, para adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos. Agora, galera, olha só, vamos prestar atenção numa outra situação
que... Lembra que eu estou martelando para vocês o tempo todo que a banca ama sigla, ama sigla, ama sigla. Só nesse slide aqui, são 41 páginas, tá? Esse slide aqui dessa lei aqui. Porra, só aqui, nesses 41 slides, aparecem várias siglas. Isso vai confundir tua cabeça. Infelizmente, a banca cobra essa porcaria. Esse negócio de sigla aí é o que eles colocam para poder escorregar o candidato. Tá? Agora, quem é que vai regulamentar a ANS? É a CEPLAG. Olha aqui, ó. Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e aí tome sigla, a regulamentação do acordo de nível de serviço no âmbito da administração pública. Galera, vamos lá, de novo. Quem é que vai regulamentar a ANS? A CEPLAG. Vou perguntar mais uma vez. Quem é que vai regulamentar a ANS? É a CEPLAG. Galera, sigla, infelizmente, a nossa banca adora, ama sigla. A nossa banca ama sigla. Mais uma vez, quem vai regulamentar o acordo de nível de serviço, quem vai regulamentar a ANS é a CEPLAG. Então, galera, eu tenho certeza que isso daqui, se cair na tua prova, tu vai lembrar de mim, tu vai falar assim, porra, aquele cara falou essa parada aí, real. Olha aqui, vamos falar agora do registro de ocorrência, que é aquilo que eu falei lá do livro ou caderno físico. Ó, eu falei aqui, quando eu estava aqui nessa página aqui, tá? Na outra página anterior, eu falei para vocês aqui do... Aqui, ó, ferramenta informatizada. Lembra? Coloquei aqui, até grifei aqui de amarelo. Agora, quando a gente chega na página seguinte, quando fala aqui do registro de ocorrência, aqui, ó, e ele está grifado, ele é o documento no qual são anotados periodicamente todos os eventos relacionados à execução do contrato, podendo constituir-se em livro ou caderno físico, que é o que vai estar na mão do fiscal de obra, lá no canteiro de obra, ou eletrônico, que é o cara que pode colocar isso aí no tablet, está lá no canteiro de obra e ele mantém isso daí na nuvem, entendeu? Então, galera, olha só, a banca vai tentar te confundir nessa definição aqui. Quando a banca vier falar da ANS, né, o acordo de nível de serviço, ou do registro de ocorrência, a banca vai tentar te confundir nos dois conceitos. E aí você vai ter que estar afiado, tá? Vamos dar uma olhada aqui no registro de ocorrência, que ele pode ser feito tanto no livro ou caderno físico, ou eletrônico, que será arquivado juntamente com o processo administrativo da contratação. Bom, galera, eu dei uma passada aqui para vocês em dois artigos muito importantes nessa aula, tá? E o próximo bloco eu vou falar da gestão das contratações, que vai ser uma aula também muito importante e caiu na última prova. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo aí.